Boa noite, gente linda. Aqui é Regina falando e hoje nós trouxemos para nossa reflexão a parábola do grão de mostarda. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 30 ao 34. 4 versículos só, pequenininha. Tenha paciência e escuta a grandeza desse ensinamento de Jesus. É uma história que ele contou. E o grão de mostarda, que vale a pena aqui comentar como é que é esse grão de mostarda. Gente, é tão pequenininho. É como se você pegasse um papel e pegasse uma lapiseira fininha e desse um ponto para você calcular o que é o grãozinho de mostarda. É lógico que varia. Se você pegar aí umas 100 gramas ou 1 quilo de semente de mostarda, você vai encontrar diversos tamanhos, mas ela é titiquinha. Eu fui visitar minha mãe que morava no Nordeste. Ela é mineira, mas ela é igual a cigana, morou para tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. E ela me chamou, me convidou para ir na feira lá do lugarejo onde ela morava. Eu encontrei tanta coisa diferente, gente, uma feira completamente diferente. Tem umas coisas bem bizarras. Mas andando por ali, eu achei um esses compartimentos de feira, né? Tipo umas baias. Eu encontrei um mercadinho e que tinha ali, bem na porta, um saco de semente de mostarda. Eu era louca para conhecer a semente da mostarda. Comprei, fui toda feliz, falei com a minha mãe, agora eu quero ir embora, não quero nem saber de feira mais, eu já achei o que eu queria. E trouxe. E quando eu fazia a parábola do grão da mostarda, eu dava para as pessoas colada num papelzinho com a parábola. Eu batia a máquina, cortava as tirinhas, uma trabalheira e dava. Olha, gente, isso tem mais de 30 anos. Eu encontro com as pessoas até hoje e elas falam, olha aqui, Regina, tira lá de dentro da bolsa, aquela parábola do grão de mostarda está até amarelada, eu guardo até hoje e eu amo ter essa sementinha. Então, eu sempre usava esses artifícios nas minhas palestras. O grão da mostarda, então, né? A mostarda é uma verdura que é até muito gostosa, adoro. Mostarda com angu, tem nada melhor, é bom demais. Aqui na minha cidade, tá muito escasso, a gente não tá encontrando muita mostarda, não. Eu adoro mostarda, quando tem eu como só com angu, adoro. Então, Jesus vem trazer para a gente uma semelhança. Olha como que ele começa. Marcos diz assim, Jesus dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Com o que a gente pode comparar o reino de Deus? Porque Jesus sempre vinha falar do reino de Deus. E uma vez ele foi perguntado, eu não lembro em qual passagem que está, mestre, onde fica esse reino de Deus que o senhor tanto fala dele? E ele responde, dentro de cada um. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de você. São as leis de Deus que estão escritas na nossa consciência. Lá no livro dos Espíritos é perguntado aos Espíritos, onde estão inscritos? Desculpa, gente. Onde estão inscritas as leis de Deus? Qual que é a resposta dos Espíritos? Na consciência. Ou seja, quando Deus nos cria, quando Ele cria a mônada, que é o nosso início, quando somos criados, Ele já coloca a sua herança. Ele já coloca as leis, né, já inscritas dentro de nós. Se vamos demorar ou se vamos seguir essas leis mais rápido, depende de cada um de nós. Cada um faz com essas leis aquilo que quer, né? Sejamos bons ou sejamos maus, todos nós temos inscritos na nossa consciência as leis de Deus. Aí ele pergunta,
Nós vamos comparar esse reino de Deus com o quê? Ou com que parábola o representaremos? Qual parábola que eu devo contar para representar o reino de Deus? Ele sempre dá o exemplo do campo, do homem que semeia, na pesca, em todos os lugares que ele passa, ele compara o reino de Deus. Por que Jesus fala tanto da natureza? Ele não tinha outro recurso naquela época. Ele ia comparar a quê? Não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada, né, gente? Naquela época era levantar, trabalhar, comer e dormir, não tinha diversão, não tinha nada. A que ele ia comparar o reino de Deus? Então, ele sempre usava as coisas da natureza, como é o caso aqui. Aí, lá no versículo 2, ele vem colocar: é como o grão de mostarda, aquele pequenininho grão, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. A gente vai lá semear a nossa mostarda e semear aquela semente. É até difícil de manusear, gente. Eu tive que pegar uma por uma com pinça, de tão titiquinha que ela é. É a menor de todas. Mas, tendo sido semeado, cresce. Olha a comparação com o reino de Deus. E faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Gente, ele não está falando de árvores, não, ele está falando do pezinho de mostarda. De hortaliça é a maior que existe da mostarda. Então, ela é tão pequena, mas se semeada, ela vai crescer e ela se torna a maior das hortaliças. Eu já vi um pé de mostarda, ela chega até 1,5 metro, se for bem cuidada, bem adubada, se a gente oferecer água, né, regar a planta direitinho. Então, ela dá até galhos e ela serve até para ninhar as aves debaixo da sua sombra, ou seja, ela é tão grande, ela é tão frondosa, que ela chega a dar a sombra para aninhar as aves do céu. Muito bonito esse ensinamento. Vamos trazer para nós. Quantos de nós nos sentimos como semente da mostarda? Pequenininhos, rebaixados, humilhados, né? Esfomeados, miseráveis, sentindo culpados. Nós temos, a humanidade terrena carrega muita culpa dentro de si. Fomos tratados, se a gente abrir a Bíblia, o próprio Javé, o que faz da gente? Que a gente é um lixo. Pode matar, pode dizimar, pode queimar, pode judiar, pode abusar, pode retirar, pode roubar, né? Faz isso para mim, faz aquilo para mim, eu mando mesmo, eu sou o Senhor dos exércitos, eu tenho um exército a meu favor. Então nós fomos lá do princípio, a gente chama de a criação, né? Chama do nome que quiser. Lá do princípio, nós nos acostumamos. Eu costumo brincar, eu gosto muito do termo vira-latice. A síndrome da vira-latice. Achar que somos menores, que passou aí do telhado para cima, é tudo Deus, é tudo evoluído, é tudo bonito, é tudo majestoso, são todos sábios, e a gente aqui somos os párias do universo, né? Até mesmo quando a gente ouve críticas ao tamanho do nosso planeta. O planetinha azul está situado na periferia da galáxia. Olha isso.
Isso já começa a nos dar a sensação de vira-latice, como se a gente assim, não valesse nada. Então a gente fica igual essa sementinha da mostarda. Porém, se semeada, se adubada, se receber a rega, né? O que vai acontecer? Ela vai brotar e frutificar, apesar de pequenina. Não é porque ela é pequenina que ela não vai fazer o mesmo papel que as sementes grandes fazem. Um caroço de abacate, por exemplo, é enorme, né? Eu acho até que é o maior, né, de todos. Caroço da jaca, a gente vê muita semente grandona. Então era para essa sementinha, já que eu sou tão pequena, não vale nada mesmo, então eu nem vou me esforçar para brotar. Olha só que coisa interessante. O reino de Deus, então, é assim mesmo. O reino de Deus, ele floresce. E cada semente floresce na hora certa, não da nossa vontade, mas da vontade dela. Ela tem que romper de dentro dela. Vocês já viram uma sementinha? Quando abrem, ela rompe e sai, né, aquele tipo, uma raizinha de dentro dela, e ela então floresce. Ou seja, na verdade, ela tem até que quase que morrer para isso acontecer. Então, Jesus faz uma comparação do reino de Deus. Por menor que seja cada um de nós, uma hora a gente vai florescer o reino de Deus. Uma hora a gente vai botar para fora, a gente vai fazer brotar o reino de Deus. Olha que ensinamento mais gracinha, só Jesus mesmo, né? Então, dar abrigo às aves, Jesus está nos valorizando. Que quando a gente brotar, florescer, crescer e virar aquela árvore maior de todas as hortaliças, nós vamos poder até oferecer sombra para as aves. Ou seja, ajudar alguém, sem contar o alimento que a mostarda oferece, né? Que aliás eu adoro, gente. Aqui na minha região não estou encontrando mostarda. Eu gosto demais, ainda mais com angu. O mineiro adora angu, né? O dia que tem mostarda não precisa de mais nada, nada. Ainda mais que eu sou vegetariano, não como carne. Então, uma mostarda bem temperadinha. Aqui em Minas a gente usa muito alho, muita cebola. Ela bem temperadinha, não precisa mais nada não, aquilo é uma delícia. E faz muito bem para a saúde, né, gente? Ela é considerada verdura verde escuro, que tem muito ferro, né? Então, Marcos aqui dá por encerrada a parábola e ele vem dizer: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. É perguntado a Jesus: por que o senhor fica contando história? Por que o senhor fica contando parábolas? E ele coloca: porque eles não têm entendimento. Como que Jesus ia conversar com aquele povo de 2024 anos? Se hoje a gente encontra uma dificuldade enorme para conversar com as pessoas. Se falar em reencarnação, então, a pessoa dá um... Eu adoro um negócio, como é que é? Um ataque de pelanca. A pessoa dá um ataque de pelanca. Piti borboleta. Sabe qual é o argumento que eu uso para as pessoas sobre a reencarnação? Gente, o planeta Terra tem 7 ramos de religião. 7. Não vamos contar o que ramifica, né? Da Assembleia de Deus, sai a da Madureira, a da Cascadura, a outra se divide, aí o pastor briga com o pastor e funda uma outra igreja com outro nome, com outra denominação. São 7, vamos dizer, raízes. Dessas 7, 5 são reencarnacionistas. Vocês sabiam disso? Só 2 é que não são. Só 2.
A católica e o ramo evangélico. Chamam de evangélico. Só essas duas. Todas as outras são reencarnacionistas. Olha só. E então, o que é que eu estou falando? Jesus falava por parábolas e muitas vezes a gente tem que contar a história porque a pessoa não coloca, não raciocina, não coloca dentro da cabeça dela que aquele ensinamento é bom, não para acreditar em mim, mas para estudar. Vai lá e busca, vai revirar os livros, os autores, filósofos, cientistas, grandes religiosos que passaram por aqui, ensinamentos dos nossos irmãos indianos, ensinamentos de vários profetas, grandes pastores, grandes padres, grandes dirigentes espíritas. Será por que Chico Xavier escreveu 500 livros? Gente, como que uma pessoa que tinha o curso primário pode escrever 500 livros? Ninguém até hoje escreveu 500 livros. Como que será que ele fez aquilo? Tenta escrever 500 livros. Muitas vezes a gente não consegue escrever nenhum. Então, gente, Marcos então vem colocar que ele lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Quantas vezes a gente tem que rebaixar o vocabulário, porque senão a pessoa não assimila de jeito nenhum. E olha que tem 2024 anos que Jesus esteve aqui. E até hoje tem gente que duvida dele. Duvida dos ensinamentos dele. Sermão da Montanha, então, esse negócio de dar outra face, esse negócio de seja se eu falar assim, sim, não, não, caminhar 2.000 milhas se o outro está exigindo que a gente caminhe 1.000, amar o inimigo, perdoar as ofensas. Eu não vou amar aquele inimigo, não. 2024 anos. É aquilo que eu sempre falo. Se a humanidade terrena tivesse seguido Jesus na essência, sem a deturpação das religiões, a humanidade estaria hoje renovada. Estaria hoje uma humanidade de luz e não essa treva que a gente encontra. Porque, na verdade, o nosso planeta fede, né, gente? Sangue das guerras, sangue de aborto, sangue de abuso, que eu não posso falar o nome, que senão o YouTube me corta. Fede. De ódio, de vingança, de matança. Agora, então, parece que virou moda essa matança, né? Que coisa horrível. Esses dias agora, eu estou fazendo essa gravação hoje, dia 8 de janeiro de 2025. Gente, como agora virou moda colocar veneno em bolo, colocar veneno na comida dos outros. Então, assim, é treva, é falta de Jesus, é falta do amor, do reino de Deus que ele tanto quis nos mostrar. Ele várias vezes nos ensinou a buscar o reino de Deus dentro de nós. Então, por isso ele falava por parábolas, para aquelas pessoas abrirem o entendimento. E toda vez que ele falava, ele dizia, quem tem ouvido de ouvir, ouça. Ué, todo mundo não tem ouvido para ouvir? Mas o ouvido para ouvir a razão, a emoção. Aliar a razão à emoção e procurar entendimento daquele ensinamento e não deturpar. Cada dirigente religioso fala de acordo com aquilo que ele acha e não de acordo com aquilo que ali está. Eu fico muito triste quando eu vejo pregações a respeito das violências do Velho Testamento, quando nós temos o Novo Testamento com os ensinamentos de Jesus. Então, gente, ensinamento de amor, né? E aí Marcos encerra dizendo assim, e sem parábolas nunca lhes falava. Porém,
tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele encerra dizendo assim: como assim? Ele falava de dois jeitos? Sim. Para os discípulos ele aprofundava mais, não do jeito que ele sabia, né, gente? Nem os discípulos tinham condição de entender aquele espírito de escola, de planos altíssimos, que teve que adensar a matéria, uma matéria, para ele poder vir encarnar aqui no nosso meio. Então, no particular, com os seus discípulos, ele podia falar. Sabe que eu sinto falta de pessoas que eu possa bater um papo mais aprofundado? Eu acho que está me fazendo muito bem essas lives por isso. Eu estou podendo colocar para fora aquilo que eu tenho muito guardado dentro de mim e não tenho. Se eu falar então da revelação cósmica, as pessoas logo jogam pedra. Jean Valjean, que é o responsável pela revelação cósmica, está levando tanta pedrada, gente chamando ele de maluco. Nós somos todos chamados de maluco. Isso demora muito para a pessoa assimilar, deglutir, porque é muito fácil ficar na zona de conforto. O difícil é pensar para sair dessa zona de conforto. Por isso, Jesus conversava em particular com os discípulos e ali, o que ele fazia? Ele apresentava mais profundamente os ensinamentos dele, porque os discípulos já tinham um certo conhecimento, porque já vieram preparados. Gente, eu estou numa coceira hoje, eu estou com vontade de enfiar as unhas assim, ó. É alergia terrível, porque ontem estava um calor imenso e hoje está um frio. Então, quando faz essa mudança de temperatura, pode contar que lá vem a alergia e a tosse e a dificuldade até para falar. Fica aí, então, a parábola do grão de mostarda para nossa reflexão. E eu quero consertar, porque na última live, depois que eu gravo, eu gosto de escutar tudo para ver se tem alguma coisa que não está legal, para mim não lançar coisas erradas por aí, né, gente? Às vezes falar alguma coisa truncada. E eu disse para vocês que eu comecei a escrever o livro dia 15 de agosto e terminei dia 15 de setembro. Não, é 15 de dezembro. Desculpa esse meu erro aí, tá? Eu estou aqui fazendo uma errata, né? Eu estou aqui consertando o meu erro. Então, foi de 15 de agosto a 15 de dezembro. O livro, que não vou demorar muito, eu vou estar distribuindo para vocês, tá? Eu estou, assim, pensando comigo, se eu não lanço, acho que chama PDF, se eu não lanço aí pela internet mesmo, porque para imprimir, além de ser muito caro, vai demorar demais. Eu já estou aflita com vontade de divulgar esse livro. Chama-se Nova Jerusalém. E, além de demorar muito, é muito caro. E tem um terceiro motivo. As pessoas não gostam mais de ler livro, não. Acostumou tanto, né, com as palestras, com os ensinamentos. Eu, por exemplo, eu escuto palestras o dia inteiro no YouTube. O dia inteiro. Não tem Instagram, não tem nada de outros canais. Eu só tenho mesmo essa maravilha que é o YouTube, que eu sempre elogio a seriedade que é essa maravilha que é o YouTube na nossa vida. Então, gente, fica aí a nossa corrigenda, tá bom? Eu terminei no dia 15 de dezembro. Aí vieram essas datas que prendem demais a gente, né? Que são datas mais para o comércio do que para Jesus. Para Jesus quase não tem nada, não. Esse fim de ano, né? Natal, depois vem passagem de ano. Aí que a coisa embolou mesmo. Eu não, né? Várias das editoras não estavam funcionando nesses 15 dias e eu não pude mandar
o livro para as editoras para poder me dar o preço. Não tanto por causa do preço, não, tá, gente? É porque eu acho que vai ser assim um pouco difícil. Como que eu vou fazer para mandar esses livros para as pessoas? Então, se eu jogar na internet, fica aí, todo mundo vê, é de graça, né? E eu já estou até pensando que eu não vou querer naquela voz robótica, não. Eu quero encontrar uma pessoa que sabe narrar, fazer a narrativa, para fazer as interrogações, as paradinhas que tem, para ficar bonito. Fica aí, então, a nossa proposta. Estou pensando, estou amadurecendo a ideia e saber onde procurar esse tipo de recurso, porque tecnologia, para mim, eu não entendo nada. Vamos à nossa frase. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Se a gente já tivesse colocado a grandeza de brotar uma pequenina semente e transformá-la na maior das hortaliças, a gente já saberia o que quer dizer misericórdia. É Jesus dizendo, misericórdia quero, eu quero misericórdia. E a gente está difícil para aprender, né? Está aí tanta judiação que a gente está vendo ao nosso redor. Meu Deus, quanta judiação, que loucura, que tribulação, né? Eu costumo brincar que inferno. E tem tanta gente com medo do inferno. Isso aqui virou um inferno. Pai matando filho, filho matando pai, pai abusando de filha, de filho. O que é isso? O que está acontecendo? Falta de misericórdia. Olhar para o outro com piedade. Olhar para o outro com empatia. Entrar dentro do outro. O que será que o outro vai sentir se eu fizer isso com ele? A pessoa que faz, que comete um crime hediondo, ela não entra no sentimento do outro. Por isso é a máxima de Jesus: não façais aos outros o que não quererias que os outros vos fizessem. É se colocar no lugar do outro. Será que se eu tivesse no lugar dele, eu ia suportar essa dor? Esse susto, esse trauma, esse medo, esse pavor? Será? É se colocar no lugar do outro. Essa é uma das máximas de Jesus. Quando a gente transfere para o lugar do outro, a gente não faz aquela ruindade. Não faz. E a gente vê as pessoas fazendo e nem se arrependem. Tinha uma voz aqui dentro de mim que mandou eu fazer. Que isso? Cadê a decência? Cadê a moral? Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Cadê o zelo? Cadê o cuidado, principalmente com os inocentes? Fica aí, então, mais uma reflexão. E eu sei que está ficando até cansativo, mas vai ser todas as vezes essas duas frases de Jesus que querem dizer a mesma coisa. Vamos ao nosso presente. Petititinho, eu coloquei de propósito para combinar com a semente da mostarda. Olha aqui, gente. Isso aqui eu ganhei. É um morador de rua, ele traz garrafa para mim. Troca, eu dou comida para ele, mas eu não dou comida para ele me dar as coisas em troca, não, tá? Mas ele se sente na obrigação de trazer garrafa para mim. Se é aquelas garrafinhas que tem nos hotéis dentro do frigobar, eu acho que é o uísque, acho que é. Olha só, e sabe o que é isso colorido aqui? Buchinha de cabelo. Eu fui lá nessas lojas que a buchinha é bem baratinha, passei cola na garrafa e colei a buchinha, tá vendo? Olha que coisinha mais bonitinha que ficou. Então vai ser o par, tá? São as duas. Se você interessou
Se você gostou, vem buscar sua garrafinha. É aquilo que eu falei, eu só não posso enviar. Não tem condição de ficar indo como é que chama? Correio, fazer embalagem, não tem condição. Se você quiser mandar buscar também se pode, tá bom? Então fica aí a nossa oferta e um grande beijo no seu coração.